Olá, no programa de hoje vamos falar sobre Halloween e o folclore brasileiro. Você vai acompanhar também as matérias produzidas pelos alunos de jornalismo. Eu sou Fernando Negrão Duarte e este é o Niso Comunidade. Por que assimilamos o dia 31 de outubro ao feriado estadunidense, primeiramente, e não ao folclore brasileiro? Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o professor Dr. Paulo Celso da Silva. Dr. Paulo Celso, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Vamos apresentar o senhor primeiro aqui, porque falar de Saci. O senhor não é especialista em Saci, né? Em folclore propriamente dito, mas o senhor é um estudioso de cultura e de cidades. Ainda estamos vivendo aquela característica de cultivar hábitos americanos no Brasil ou estamos eliminando esse perfil, essa característica no nosso país? É o American Way of Life, né? Eu entendo que com a globalização, essa ideia perde um pouco de força. Perde. Porque são muitas culturas, mesmo que a gente não entenda, não aceite que seja tão globalizado assim, porque muita gente fica fora dos bens aí culturais e tal, aqui no Brasil, mas ainda assim existe um trânsito grande desses bens culturais vindo do mundo todo. Então hoje não predomina tanto. Se a gente pegar um exemplo que não está tão longe assim, na década de 1970, para comprar uma Coca-Cola americana, você ia em Santos. Só porque estava escrito Coke e tal, né? Na garrafa você ia em Santos para comprar porque não achava. E quando achava era bastante caro. Hoje você encontra esses produtos e outros produtos com maior facilidade. Então a globalização minimizou a importância, vamos dizer assim, da cultura americana no restante do mundo. O que não quer dizer que ela não seja importante ainda, não predomine ainda. Muita coisa da nossa roupa, principalmente, nós continuamos usando modelos ou moda que vem, né, dos Estados Unidos. A música é uma música bastante influenciada pela cultura norte-americana. Agora, a questão do Halloween, é um tema que a gente vai discutir no programa de hoje, ela vem com o que? As escolas de inglês, que elas tentaram colocar isso como uma característica dos seus cursos e, consequentemente, da molecada que estudava inglês nos anos 80, anos 90, como um evento da escola e, consequentemente, tentou-se colocar isso como uma cultura e, de repente, nos condomínios também, que começaram a abrir os condomínios. Eu, pelo menos, moro num condomínio que tem lá a molecada todo dia 31, fecha o condomínio de tanta criança que vai fantasiada pedir doce, não sabe nem por que está pedindo, mas vai lá pedir doce na casa um do outro. E tem gente que já fecha a porta, fecha a janela para ninguém incomodar, mas tem gente que já monta uma barraquinha de doce lá. É um hábito de cultura que veio dos Estados Unidos, primeiro que é o perfil de andar pelas ruas pedindo, e segundo, as escolas inglesas também que inventaram isso? É uma maneira, se você pensar em termos do ensino de uma língua estrangeira, uma dificuldade para quem aprende uma língua estrangeira é a imersão. Quando você tem uma festa dessa numa escola de inglês ou num curso de inglês, mesmo na universidade também se comemora, né? Primeiro que é uma festa e festa sempre é bom, né? Festa vale a pena. E essa imersão nas escolas de inglês ajuda os alunos. Além deles se divertirem, ele vai aprender um pouco mais. Pelo menos ele vai ter que dialogar na língua inglesa, mesmo que seja um diálogo curto, aquela coisa mais direta e tal, mas é uma possibilidade. E com isso, com essa imersão, se vende, no caso aí daqui de Sorocaba, não só as escolas, como as lojas de doce também
hoje você passa nos distribuidores de doce da cidade, você vê bastante material. Coisa de decoração já, né? Voltado para o Halloween. É interessante, pensando culturalmente, eu acho válido. Nisso eu sigo Oswald de Andrade, tem antropofagia. Nós vamos pegar toda essa influência estrangeira e transformar numa coisa nossa. Porque o Halloween no Brasil não é o mesmo dos Estados Unidos, não tem o mesmo sentido, não tem a mesma tradição. Então, de alguma maneira, nós fazemos, a data é parte dos Estados Unidos, mas a maneira de fazer é nossa. Agora, é interessante, né, professor Paulo Souza, porque tem a cidade de Americana, né, como o próprio nome diz, aqui no interior do estado de São Paulo, próximo de Campinas, ela já mantém uma característica de uma festa no cemitério por causa das características da festa dos Estados Unidos. Então, aí acontece lá no cemitério, essa festa, a própria cidade, que faz uma alusão ao Estado americano, né? Mas no resto do país, a festa acontece por uma brincadeira qualquer. Agora, existe uma proibição de algumas escolas que não permitem essa alusão ao Halloween, querem tentar fazer uma festa tipicamente brasileira. Essa proibição, o senhor acha também bobagem, então? Eu acho que proibir é um risco. Toda proibição que sem muito, aí no caso sem muito motivo, está proibindo porque alguém não quer, ou alguém que se vê nacionalista, ou sei lá, brasilianista, não sei como ele poderia ser. A proibição faz com que os alunos percam uma oportunidade. Até para discutir. Então, por que não coloca sabe, você vai pegar as aulas, todas as aulas estariam relacionadas ao Halloween. Dá para pegar português, inglês, matemática, geografia, história, letras, educação física, né, arte. Dá para pegar uma série fazer uma série de atividades com os alunos relacionado ao tema. O fato de você estar brincando na festa não quer dizer que você é um cara cooptado pelos Estados Unidos, aquela coisa anos 60, né? Você está assumindo a cultura do outro. Não, você está assumindo uma manifestação cultural e transformando no seu. Sabe, lá no Vila Santana, no Genésio Machado, o Halloween não tem nada a ver com o que está acontecendo em Orlando, né? É outra coisa, é outra situação que pode ser aproveitada. Todas as manifestações são interessantes. Não vejo problema nenhum. Agora, depende de como isso vai ser trabalhado, né, com o aluno. O aluno, isso qualquer faixa etária, né, um aluno lá de segunda série, ele consegue entender que é uma manifestação norte-americana. Exatamente por causa dessa coisa da globalização, que ele está acompanhando, ele tem jogos, né, ele tem computador, ou que se não tiver, ele está ouvindo. Ele sabe que aquilo não é dele, e ele não se reconhece naquilo porque não tem uma tradição, né? Mesmo você pegar a americana faz aquilo e acabou, né? Sim, e volta a ser brasileiro, né, dia 1º, vamos lá, é outra coisa. Então, eu vejo a proibição sempre é pior porque fica uma coisa decidida por alguém de maneira aleatória. Sabe? Eu acho que se a escola fala, as representações lá, né, sempre pega um de bucha de canhão para ser o representante de classe. Então, pega a representação de classe e vamos discutir entre os representantes, o representante tem que ouvir a classe, nós queremos a festa de Halloween ou não? E até como é que a gente vai fazer? Coloca os alunos para trabalhar nessa ideia, né? Você vai ver como a festa fica uma coisa até para manifestar a cultura brasileira. Agora, proibir por proibir, só porque eu mando, então eu não quero, então ninguém pode querer, não tem sentido, na minha opinião. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o Dr. Paulo Celso. Não saia daí.
Apesar de ter sido erradicado no Brasil desde 2016, o sarampo está rondando nossa sociedade novamente. Por isso é importante ficar atento aos sintomas da doença. Febre alta acima de 38,5 graus, dor de cabeça, manchas vermelhas que surgem primeiro no rosto e atrás das orelhas e em seguida se espalham pelo corpo, tosse, coriza e conjuntivite. O sarampo é uma doença infecciosa. Se você tiver estes sintomas, procure um médico imediatamente. Uma campanha da Câmara Municipal de Sorocaba. Compartilhe essa ideia. Compartilhe cidadania. Estamos de volta com o Niso Comunidade, hoje conversando com o Dr. Paulo Celso da Silva sobre Halloween e também o folclore brasileiro. Vamos falar sobre o Dia do Saci e, especificamente, o folclore brasileiro é enaltecido nas escolas, professor Paulo Celso? Nós temos o hábito, nós temos a nossa cultura de falar do folclore brasileiro, do boi, do bumba meu boi, da mula sem cabeça, do saci, pererê. Aí temos esse hábito, nós temos essa cultura, ou isso também não é enaltecido muitas vezes? Eu sinto que perdeu um pouco. Quando gerações anteriores tinham mais ligação com esses personagens do folclore, até pela fala dos mais velhos. Então, minha avó, ela viu Saci várias vezes. Mula sem cabeça, boitatá, então ela sempre via, porque ela morou em Ipanema, uma época. Então, você cresce com isso. E muita gente cresceu ouvindo, né, que foi o Saci que deu nó na crina do cavalo. Tinha uma literatura, Monteiro Lobato, voltado para isso, que hoje está um pouco de lado. Também a importância do folclore hoje, ela está relacionada porque muitos dos personagens do folclore são entidades da mata, de proteção da mata. E isso é importante hoje, né? Você vê, o Saci mesmo é uma entidade que ele não perde uma perna, mas as divindades da mata dão uma outra perna para ele que não aparece, que faz com que ele corra mais ainda do que ele... Então, ele pode ajudar. E ver, em nenhum momento das histórias, né, quando a gente lia, uma entidade está confrontando a outra. Então, Curupira nunca vai confrontar o Saci, nunca vi uma história, né, que Yara está confrontando com o Saci ou com outro. Sempre as entidades estão ajudando a preservação da mata, dos animais. E isso, se a gente ampliar a escala, quando você preserva isso, você preserva uma cultura que existia de povos ribeirinhos, de comunidades indígenas, de tradição aqui em São Paulo, esse sertanejo que é de São Paulo, né, que é o cara que vive... do Tietê, né? O cara que vive no meio do mato e tal. Essas entidades servem para isso também. Então, o trabalho com o folclore brasileiro, o trabalho de preservar essas entidades é preservar uma cultura. Não precisa ser uma cultura falando nós que queremos original. Não tem original. Original é o que nós vivemos. Então o Saci original é o Saci de 2019. Né? Não é o Saci lá de 1800 e tanto. Eu acho que isso é importante. Cada geração vai ressignificar o seu Saci, as suas entidades, relacionar inclusive com as religiões, com as manifestações religiosas. Não dá para misturar Halloween com as festas, com o folclore brasileiro. Não adianta querer misturar que não vai dar samba. Vai virar samba do crioulo doido aí. São coisas totalmente distintas. Não vai querer trazer o Saci para a festa do Halloween, a mula sem cabeça, a cuca, tá? Não vai virar. Não vai ter sentido, porque os dois, né, cada um aí vem de uma tradição totalmente diferente, uma tradição europeia que não tem ligação nenhuma com, pelo menos
aparentemente com campo, com mato, com floresta, é uma outra relação, né? Seria interessante misturar para ver o que dava. Talvez essa coisa do mesmo de, mas porque o Halloween não tem exatamente um personagem, né? Como o folclore brasileiro tem, né? Vários personagens. A festa do Halloween não tem a abóbora, que está relacionada, usa a abóbora porque tem Então, na época da época, colheita deles, enfim. Tal, as festas, né, que a turma faz abóbora de barco no rio para ver quem chega, quem não afunda, aquelas abóboras gigantes. Então, está relacionado a todo um ciclo natural e social dos países ingleses, né, de língua inglesa, os do norte. E o Saci é interessante, porque o Saci você encontra na América Latina inteira. Do México até a Argentina você tem Saci. Cada um com características próprias, né, da cultura local. Mas todos eles mantêm mais ou menos uma estética, né? O gorro, o cachimbo, né? Negro. O seu fato de ser negro. Porque você tem a América toda com influência da mão de obra escrava, né, dessa situação estranha que a gente viveu, mas que trouxe uma cultura que se firmou como uma grande cultura e com uma mensagem no sentido mesmo de... O mestiço é o terceiro, não é nem o 1 nem o 2, é o 3. Essa é mensagem nesse sentido, que é um sentido que usa um teórico, que é o Michel Serret, que é essa coisa, o terceiro. E a América Latina é esse terceiro. Então, cada um tem seu saci, só que cada saci guarda a característica do local. Isso é rico, né? Agora, esse saci que está na mata e que tem muitos que ainda têm essa característica de preservar, o senhor acredita que muitas dessa geração nova hoje não está vendo o saci porque não está indo mais para a mata, não está vendo porque a escola também não está ensinando, não está vendo porque os pais também não estão mostrando, ou de repente, como o senhor citou Monteiro Lobato, ou porque Monteiro Lobato acabou virando uma situação de politicamente incorreto ler Monteiro Lobato hoje em dia. A culpa de quem do saci estar desaparecendo? É um contexto diferente, né, dos contextos anteriores, das gerações anteriores. Você tem... A história oral, primeiro, já morreu. Quer dizer que essa criança de 2000 não ouviu as histórias dos avós, e se ouviu a história dos avós, esses avós também não moraram no mato. Não tiveram a tradição mais como os seus avós ou os meus avós. Que viram, né, todos os personagens, viram os personagens, né? Viram e contaram pra gente, né? É uma geração urbana, né? Que já vem de bastante tempo e vai ficar mais urbana ainda até a metade do século, quase tudo vai ser urbano mesmo. 90 e tantos % já é urbano. Mas mesmo assim, a tradição, eu acho que se a gente perdeu, de uma certa forma, a gente perdeu o Monteiro Lobato nessa discussão, se é politicamente correto, incorreto e tal, nós acabamos perdendo, porque na dúvida não dá. Eu não vou criar problema na casa do aluno, porque ele tem que ler Caçados e Pedrinho, ele vai matar uma onça, o pai do cara é ambientalista e não quer que mate a onça. Então, melhor não ler Monteiro Lobato. Então, deixa de lado. Mas nós temos uma possibilidade que também já vem da década de 60, que é Maurício de Souza, que trabalha com essas questões e trabalha muito bem. E o Maurício de Souza, com as coleções novas, ele vai colocando desenhistas, roteiristas novos no processo. Então, é possível trabalhar o folclore pegando para uma criança que nunca ouviu falar de Monteiro Lobato ou mesmo das entidades aí da mata, pegando Maurício de Souza, que vai ter é mais agradável o traço, né? O desenho é legal,
Você consegue encontrar, inclusive, o vídeo, né? Tem história animada, É, deve ter um game, já deve ter algumas coisas paralelas a isso, enfim. é um trabalho, assim não perderia, que gradualmente vai perdendo, porque cada geração também vai assumindo coisas e deixando outras. É necessário isso, né? Para a geração se firmar como para fazer alguma coisa, para deixar alguma coisa para a próxima. Então, alguma perda a gente vai ter. E sempre teve, né? Eu sempre fico imaginando, lá no começo do século XX, quando todo mundo via o Saci pelo campo, na mata e tal, nós perdemos isso. Fico imaginando o cara lá, o cara da Barcelona, o espanhol da Barcelona que veio da Espanha e viu o Saci. Deve ser legal, né? O cara nunca tinha ouvido falar em Saci, de repente ele viu o Saci e jura para todo mundo que viu o Saci. Tá. Ele contou no bar da esquina que ele viu o Saci, né? Então, é legal isso aí, é interessante isso, que nós perdemos, nós não temos mais esse italiano, esse espanhol que vai ver o Saci pela primeira vez, né? Doutor Paulo Celso, muito obrigado pela sua participação. Quem quiser conversar com o senhor, gostaria que o senhor disponibilizasse seu e-mail institucional aqui da Uniso. O e-mail é paulo.silva@prof.uniso.br. É só entrar em contato. Muito obrigado pela sua participação. Sucesso ao senhor no trabalho que vem realizando. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. No próximo bloco, acompanhe reportagens produzidas pelos alunos de jornalismo da Uniso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. A Câmara Municipal de Sorocaba aperfeiçoa seus meios de comunicação com a sociedade, ampliando a transparência e dando visibilidade aos trabalhos realizados pelo Legislativo da cidade de Sorocaba. No Facebook, a comunicação das matérias ficou mais leve e direta, facilitando o acesso e a rápida compreensão dos temas discutidos. Hoje temos transmissão ao vivo através de lives, enfocando atividades internas e externas dos parlamentares. No Face você também encontra eventos para audiências públicas, campanhas e fotos exclusivas da cidade. No Instagram você pode acompanhar campanhas, a atividade dos servidores e enfoque diferenciado no IGTV e nos stories do Insta. Nossa audiência só aumenta e hoje os trabalhos da Câmara são acompanhados pela TV Câmara e pela Rádio Câmara em todo o mundo. No Face alcançamos mais de 10 mil seguidores. No Insta, triplicamos os seguidores, que chegam a mais de 1.500. Além destas ferramentas, você pode mandar o seu alô, crítica ou sugestão para o nosso WhatsApp. E pelo Twitter, você acompanha instantaneamente notícias e dicas quentinhas, 24 horas por dia. Câmara Municipal de Sorocaba, com você em todo lugar e nas mais diversas plataformas de comunicação. Compartilhe essa ideia, compartilhe cidadania. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Veja agora matérias produzidas pelos alunos de jornalismo da Uniso. O Dia Nacional de Coleta de Alimentos acontece em 9 de novembro. A data é marcada por ações em 57 cidades brasileiras e surgiu no Brasil em 2006. Foi inspirado em um ato que já acontecia na França desde 1987. Na verdade, essa nossa ação social alcançou 14 estados e mais o Distrito Federal. No estado de São Paulo, 23 cidades participaram da coleta no ano passado, né? Campinas, Americana, Cidade de Rio Preto, Ribeirão Preto, Catanduva, 23 cidades, inclusive uma cidadezinha próxima nossa aqui, que foi Votorantim, realizou a primeira coleta no ano passado. Os alimentos arrecadados são encaminhados ao Banco de Alimentos de Sorocaba. A entidade é responsável por destinar os alimentos às famílias que precisam. O aposentado José Antônio Colombo, coordenador da campanha em Sorocaba e região, explica que trouxe a ideia para a cidade depois de participar da coleta que aconteceu em Campinas. Eu e minha esposa e mais alguns amigos fomos convidados para ir para Campinas para participar desta coleta. Quando a coleta terminou, lá pela
18 horas, um olhou para o rosto do outro e disse: temos que levar essa iniciativa para Sorocaba. Sorocaba também merece este gesto de caridade. Em apoio à campanha, até o dia 1º de novembro, a Universidade de Sorocaba promoverá arrecadações de alimentos não perecíveis para contribuir com as doações para o Banco de Alimentos de Sorocaba. A Associação São Vicente de Paula é uma das instituições que recebe alimentos para doar às pessoas que precisam. Foi 740 toneladas, 40 quilos, que foi destinado para a sociedade lá na Zona Norte. E a gente atendeu lá, principalmente o Conselho Particular que pertence à Zona Norte, a gente atendeu lá mais ou menos umas 60 famílias. O News Comunidade fica por aqui. Nos siga nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!